prático e verdadeiro. O Vasco é o time mais forte desse grupo aqui. Eu acho o Lanús. O Lanús? Eu acho mais time do que o Vasco. A história do Vasco não é muito maior do que qualquer desses times aqui? A história é maior, não tenho dúvida disso. Mas no momento, o Lanús é mais time do que o Vasco. O Vasco pagou um micaço, a gente falava sobre isso, né? Dos micos brasileiros da Libertadores contra o Melgar. Vencia por 3-1. Em Arequipa tomou um empate, porque o Fábio Carille recua o time. Aí paga outro mico aqui na Neoquímica Arena, né, cara? Não pode jogar daquela forma contra o Corinthians. É o Vasco. Como você falou, a tradição é a história do Vasco da Gama. As pessoas se esquecem que o Vasco é a quinta maior torcida do Brasil. Então o Vasco tem que entrar em campo com o que tem de melhor para jogar contra os times mais fortes. No caso, o Corinthians. Dos últimos 9 jogos entre Vasco e Corinthians em São Paulo, o Vasco perdeu 8. Freguesaço. E não pode poupar jogador com o Corinthians para jogar com o Puerto Cabelo, com todo respeito. Não pode fazer essa opção. O Vasco briga para não cair no Brasileiro. Não pode, vou jogar contra o Puerto Cabelo. O Puerto Cabelo, meu camarada, bota o Sub-20 para jogar, pô. Sabe? Mas é o que eu estou falando, a questão de prioridade. O Corinthians está priorizando o derby do fim de semana. O Vasco entra em campo aqui contra o Corinthians, com time misto, time genérico, porque está priorizando a Sul-Americana. Não, e outra coisa, né, Cacá? O Corinthians vai jogar em Cali. O Vasco jogou em São Paulo e vai jogar no Rio. Pois é. Cara, a logística é pertinho. E o próximo jogo do Vasco é no Rio contra o Sport. Não, uma hora tá em casa. Então, acho que... Mas eu acho que o Vasco... Eu acho que o Vasco passa nesse grupo aí. Primeiro porque já começou... Eu acho que o Lanús e o Vasco saem em vantagem porque empataram fora. Quer dizer, ganha o jogo de casa, tá bonito no pedaço. E o jogo do Vasco é contra o Lanús. Ali é o confronto. O confronto direto entre os dois, porque eu acho que os outros dois times não vão aguentar. O time provável do Vasco, o jogo é às 9h30 também, né? Tá na tela, então, Léo Jardim, Paulo Henrique pela direita, Piton pela esquerda, meio de zaga com o Maurício Lemos e João Vitor. Meio campo, Hugo Moura, Paulinho e Felipe Coutinho, Garré, que falou agora há pouco, Verretes, que tem uma fase muito boa, né? Pelo menos bola aérea com ele mesmo, e Nuno Moreira. Vasco que venceu o Santos no jogo de estreia do Campeonato Brasileiro. E lá na Vila o negócio anda tão feio, o Jané, que estão pedindo a volta do Carille. A que ponto chegamos? Mas, enfim, isso é outra história. Ninguém apareceu de Coringa ontem, de Robin lá, de Pinguim, de Charada. Mulher gato. Mulher gato. Só falta isso acontecer. Cara, é revoltante. Eu sei que a gente tá falando do Vasco, mas... Caverna do Dragão, vamos abrir mais um portal. Não é brincadeira. É brincadeira isso. Cara, o camarada foi pra tal... Como é que é? Essa chatice. Kings League, é isso? Isso. Que isso? É um futebol de 7? O que é? É mais ou menos. Os caras vão entrando durante o jogo. Bom, enfim, independentemente do que seja, podia ser um jogo de NBA, uma coisa de mais refino aí, mas tudo bem. Nada contra. É brincadeira, né? O cara vai lá, o craque Neto até falou isso, coach motivacional. Pô, o que o Neymar vai acrescentar no vestiário, cara? O Neymar tem que jogar. Ô, Jameli, você se vestiu de Batman em alguma pré-eleição do Santos alguma vez? Não, no carnaval já fui Fred Flintstone, já fui um monte de coisa, cara. O pessoal tem aí que botar na internet e tem o de Fred Flintstone lá no carnaval, mas no carnaval, né, Bernardo? Não dá, cara. Vamos falar do Vasco aqui, fecha a janela, fecha a Caverna do Dragão. Você que começou a falar do Santos. Não, concentra, eu falei do Carille, não sei por que eu falei mesmo. A lei do ex, o Carille contra o Santos. Deu o ex, né? Bom, o jogo que o Marcelo Teixeira falou que era inadmissível o Santos perder pro Vasco. Verrete é o seguinte, Juvera na área que o Verrete faz. O que o Caleri não está fazendo no São Paulo, o Verrete está fazendo no Vasco. O Verrete é um centroavante muito melhor do que o Caleri hoje. Muito mais importante. O que o Caleri está fazendo? O Caleri perdeu o pênalti contra o Sport. Eu tinha um levantamento de 2 gols do Caleri entre setembro e fevereiro, cara. Eu acho que faz 4 meses, né? Que ele fez em 4 meses 2 gols. 2 gols. Você pega... O Caleri até marcou um gol contra o Tadjeres, que foi bem anulado, o Oscar estava impedido e tal. Mas o Caleri não está jogando nada. E o Verrete, em contraponto, resolve para o Vasco. Resolveu o jogo contra o Santos.
O Payet perdeu lugar no time completamente. O Felipe Coutinho é titular, mas o Payet no jogo contra o Santos entrou bem, né? Foi dele o cruzamento pro gol do Verratti de cabeça. Esse time do Vasco tem um jogador bom, esse Nuno Moreira, ponta esquerda. Português, bom jogador. E o Garré também. Tem umas balas lá, o tal do Lloyd, não joga nada, né? Jogador, acho que é angolano. Mas esses dois pontas são muito bons jogadores. Felipe Coutinho voltou a jogar um bom futebol, né? O Felipe Coutinho é a mesma situação do Neymar, cara. O Felipe Coutinho, bem, ele faz a diferença. É um cara que tem uma qualidade danada. Jogou muito na Europa, jogou na seleção, tudo. Mas é que a gente imagina esses caras jogando na época boa deles, né? E já não é mais a época boa. É o ser humano, o cara envelhece, o cara tem lesão, o cara volta mal, o cara tem ritmo de jogo. Então é complicado, mas ele é um craque. Eu gosto do Felipe Coutinho pra caramba.